Então, gente, continuando esse assunto de gerência de memória, né, na aula passada eu passei uma videoaula, né, passei videoaulas para vocês, e vocês viram que quando a gente passa de uma memória, né, de 32 bits de endereçamento para 64 bits de endereçamento, a gente precisa de muitos níveis, né, de indireção na tabela de páginas. Então, a gente precisa de uma tabela de páginas que tenha muitos níveis de indireção, né, até que a gente chegue na tabela de páginas real. E grande parte dessa tabela de páginas, inclusive, vai ficar no disco, porque a tabela de páginas fica muito grande. Cada processo tem sua tabela de páginas, né, então isso vai ter que ficar no disco. E a gente viu que para a gente acessar, para a gente conseguir fazer a tradução de um endereço virtual para um endereço físico, a gente precisaria de vários acessos, né? Porque a gente precisa pegar cada nível de índice, ler cada nível para pegar o próximo, até chegar na tabela de páginas real para poder fazer essa tradução do endereço virtual no endereço físico. E isso é um pouco mais lento, né? Apesar de que isso pode ser usado, né, nas máquinas que usam tabelas de páginas multinível. Essas máquinas, elas não usam os 64 bits possíveis para o endereçamento, usa apenas 48 bits, tá? Então, desses 48 bits, né, um exemplo é usar 1, 2, 3, 4 níveis de indireção, né? Então, você lê um índice, o primeiro nível de indireção aqui, um índice da tabela de páginas, que recupera outro índice, que recupera outro índice, que recupera outro índice, para então você chegar na tabela de páginas e para ter o deslocamento, juntar com o deslocamento e ver qual é o endereço físico. A gente não viu isso em detalhes, porque é uma coisa bem mais complexa. E aí, hoje, na aula de hoje, a gente vai ver uma outra forma de manter informações sobre quais são as páginas de que processos que estão na memória principal, né, na memória RAM. Só que é uma forma diferente de pensar, tá? E essa forma diferente de pensar, no final das contas, é uma forma mais simples de pensar, e no fim está sendo muito usado nas máquinas mais novas, porque com 64 bits para endereçamento, a gente chegou num momento em que a tabela de páginas, né, as tabelas de páginas, né, porque a gente tinha um por processo, as tabelas de páginas, elas deixaram de ser eficientes, né, porque a gente tem muitos bits, e aí precisa desses vários níveis de indireção, e aí isso torna tudo muito mais complexo, tá? Então, a ideia é usar algo diferente, que a gente chama tabela de páginas invertida, tá? Essa tabela de páginas invertida, na verdade, esse nome é perfeito para chamar isso, porque ela é uma tabela invertida. O que é que a gente tinha antes, né? Para a gente ficar pensando bem simples, vamos lembrar daquelas aulas de quando a gente considerava 16 bits de endereçamento, né? Cada processo, né, ele podia ter, vamos pensar naquelas páginas de 4 kilobytes, né, que são as mais usadas mesmo. Então, cada processo, né, ele tinha a sua própria tabela de páginas, para indicar as páginas do endereçamento do espaço de endereçamento virtual, quais eram as páginas do espaço de endereçamento virtual que estavam... Quais eram as páginas do espaço de endereçamento virtual daquele processo, né, que estavam na memória, e em que quadro de páginas estavam, né? Então, cada processo tinha a sua tabela de páginas, e tinha uma entrada para cada página do espaço de endereçamento virtual, não é isso? Então, é isso que a gente tinha antes, cada processo com sua tabela de páginas. Agora, a gente vai pensar de uma forma invertida, tá? Em vez de a gente pensar na informação por processo, a gente vai pensar na informação, o que é que está, de fato, na memória física, né? A memória física, né, a memória principal, a gente só tem uma, né? Então, em vez de a gente manter por processo, a gente vai olhar para a memória principal e vai ver o que é que tem ali naquela memória principal, tá? Aquela memória principal, ela continua sendo dividida em quadros de páginas, lembram? E aí, a gente precisa manter uma estrutura de dados agora que diga assim, no quadro de página 0, a gente tem a página 285 do processo 420. Estou chutando aqui, tá? No quadro de página 1, a gente tem a página, sei lá, 2 do processo 4050. E assim sucessivamente. Então, essa tabela de páginas invertida, ela vai ter uma entrada para cada quadro de página
da memória física da gente, tá? Então, se a gente tem uma memória física de, sei lá, 8 gigabytes, e a gente divide 8 gigabytes, deixa eu ver, fui longe demais, hein? 8 vezes 2 elevado... giga é 30, né? A 30 dividido por 4.096. A gente vai ter nessa tabela, vocês estão conseguindo ver? A gente vai ter nessa tabela 2.097.152 entradas. Por quê? Com uma memória de 8 gigabytes e quadros de páginas de 4 kilobytes, a gente vai ter essa quantidade de quadros de páginas nessa memória. Tá? Espero que meu cálculo esteja certo. Então, a gente vai precisar de uma tabela de páginas que tem 2 milhões e 100 aproximadamente de entradas, certo? Só que a gente só precisa de uma tabela, porque o que a gente vai guardar nessa tabela é o que está agora na memória. E antes, a gente precisava de uma tabela tão grande quanto essa, né? Ou até maior, de repente, porque o espaço de endereçamento virtual pode ser bem maior do que o tamanho da memória física da gente. E a gente precisava de uma tabela por processo. Agora não, agora a gente olha a memória física da gente. Quantos quadros de página tem nessa memória física? Ah, são 2.097.152 quadros de página. Então, vou ter uma estrutura de dados que tem 2.097.152 entradas, uma para cada quadro de página, e dentro de cada entrada dessa, eu vou informar qual é o processo, que página, né, do espaço de endereçamento virtual, e de que processo está lá. Certo? Entendido isso, pessoal? O que é essa tabela de páginas invertida? Se vocês não entenderem, vocês me perguntem, tá? Como sempre. Se entenderem, escreva assim um sim, só para ver que eu não estou offline, que às vezes fica todo mundo tão calado que eu fico achando que eu estou falando para ninguém. Ok, então tá entendido. Então, a partir de agora, né, com essas máquinas que têm esse espaço de endereçamento maior, de 64 bits, a gente passa a ter uma única estrutura dessa. Aí a gente vai ver agora como é que essa estrutura funciona, tá? Lembrando que a tabela de páginas, ela precisa guardar para cada página que está na memória algumas informações, né? A gente viu em aulas passadas que essa tabela de páginas precisa guardar, por exemplo, o bit R, para a gente saber se ela foi referenciada recentemente. Precisa guardar um bit que a gente chama de bitm, para identificar se essa página está suja, né? Se essa página foi modificada depois que ela foi trazida do disco, ela foi modificada. Então, tem uma série de informações que a gente guarda, né? Bit de proteção, para saber se o que tem ali naquela página se pode ser executado, se pode ser modificado, né? Ou se é somente leitura. Né? Então, tem uma série de informações que a gente mantinha na tabela de páginas e que a gente também precisa manter aqui na tabela de páginas invertida sobre cada página que está na memória. Tem um zumbido, não sei se alguém está com o áudio ligado, estou escutando um zumbido aqui. Será que é o meu? Alguém está com o áudio ligado aí, sem estar no mute? Sem estar mutado? Parou agora. Parou. Pronto, parou. Eu ainda estou ouvindo. Tu ainda está ouvindo? Não estou ouvindo mais, não. Estou. Eu não estou ouvindo mais, não. Então, e agora? Boa sorte aí. Se alguém tiver, todo mundo olha aí se está mutado, porque eu posso mutar vocês assim numa atitude autoritária, mas eu não quero fazer isso, não. Se alguém perceber que não está mutado, muta, por favor, porque está dando um zumbido. Eu não estou ouvindo mais, certo, Marta? Então, continuando. Essa estrutura de dados, que a gente está chamando de tabela de páginas invertida, é essa estrutura agora que a gente vai usar, né? São as informações que são mantidas nessa estrutura que a gente vai usar para a gente converter um endereço virtual no endereço físico. Aí a gente vai ver um exemplo de como é que a gente vai fazer isso agora, tá certo? Um exemplo que é de uma implementação bem ingênua, assim, dessa tabela de páginas invertida, certo? Essa tabela de páginas, ela precisa guardar qual é o número, além de tudo que a outra guardava, né? Ela precisa guardar qual é o número do processo daquela página.
tá? Porque agora a gente só tem uma. Então, a gente precisa saber, é a página 420, mas de que processo, né? Porque agora não tem aquela relação agora da tabela com o processo, já cada processo tinha sua tabela. Agora não mais, então a tabela de páginas invertida precisa guardar o número do processo a que essa página pertence, tá certo? E lembrando também de aulas passadas, né, a TLB, que é aquela memória associativa que a gente tinha, ela também ajuda bastante a fazer essa conversão, né, para evitar acesso a essa tabela de páginas, tá? Então, toda vez que eu precisar de uma certa página, né, eu quero converter um determinado endereço físico, eu sei que está de um certo processo X, eu sei que está na página 2 desse processo, tá? Está na página virtual 2 desse processo. Então, se eu antes, né, em algum momento passado, se eu já li a estrutura, né, se eu já li essa tabela de páginas invertida, e eu já sei que a página 2 desse processo X está, sei lá, no quadro de página 100, então isso vai estar lá na TLB, que é aquela cache que a gente mantém. E aí a conversão vai ser bem mais rápida, porque eu já sei, eu já li essa informação antes, eu já sei disso, né? Eu não preciso acessar a tabela de páginas para identificar em que quadro de página aquela página específica do processo está, certo? Então, esse é um esquema muito usado. Aqui, nesse exemplo aqui, que eu estou mostrando aqui, dessa figura, nesse exemplo aqui, a gente tem uma tabela de páginas, né? A gente tem um espaço de endereçamento de 64 bits, mas a gente tem uma memória física de 8 gigabytes, tá? Então, ela tem uma memória, uma memória física bem menor, tá certo? Cadê? Com 8 gigabytes de RAM, vamos para 221 quadros de página, está totalmente errado. Meu Deus, depois eu conserto. Tá errado isso aqui. Aqui, ó, com a memória de 1 gigabyte, tá? Essa memória aqui, na verdade, ela tem 1 giga. Ela não tem 8 giga, não. Ela tem 1. Então, com a memória de 1 giga, a gente tem 2 elevado a 18 molduras de páginas de 4 kilobytes. 2 elevado a 18 dá 262.144 entradas, tá certo? Então, a gente teria aqui uma tabela de páginas invertida, que teria 2 elevado a 18 entradas, já que numa memória de 1 GB, que é essa que está sendo apresentada aqui, a gente consegue ter 2 elevado a 18 entradas, páginas, né, quadros de páginas de 4K, tá? Mesmo que no espaço de endereçamento virtual da gente, a gente tenha o número de bits que a máquina permitir, tem a 64, nesse caso aqui, tem 52 bits para representar aqui a página, tá? Virtual. Porque aqui, se a gente tiver 64 bits, com páginas de 4K, a gente tem aqueles 12 bits de deslocamento, né? Aí 64 menos 12, 52, e aí sobram 52 bits para representar real que a gente tem, já que a memória da gente, nesse exemplo, é de 1 gigabyte. Travou? Vocês estão me ouvindo? Voltou agora. Vocês escutaram até que parte? Repetir a partir de que parte, gente? Vocês viram quando eu falei que tem o espaço virtual, né? Já que a gente tinha 64 bits de endereçamento, tirando aqueles 12 bits do deslocamento, vocês ouviram isso? Tirando aqueles 12 bits do deslocamento, sobram 52 bits. E aí a gente teria um espaço de endereçamento virtual que vai do endereço 0 até o endereço 2 elevado a 52 menos 1. Já o espaço de endereçamento real iria do endereço 0 até o endereço 2 elevado a 18 menos 1, tá? Porque a memória física, nesse caso, ela só tem 1 gigabyte aqui nesse exemplo. Tá certo?
E aí, a gente precisa de uma tabela de páginas que vai ter o PID do processo, né, que a página, né, o índice daquela página, daquele processo da página que está lá no espaço de endereçamento virtual. E além disso, essa tabela de páginas, ela contém aquelas outras informações que eu já lembrei para vocês ainda agora, né? O BitR, os bits de proteção, o BitM, tá? Informações que são úteis, que a gente vai usar essas informações, inclusive daqui a pouco, quando a gente for falar de algoritmos de substituição de páginas. Aí o que é que acontece quando a gente tem um endereço, tá? A gente tem um endereço virtual, né, que vem lá do processo que está sendo executado, e a gente precisa traduzir esse endereço virtual para um endereço físico real, né? O que acontece é que aqui, ó, eu tentei fazer uma figurinha aqui, não tem essa figurinha no livro não, eu tentei desenhar por mim mesma. Imagine que isso aqui, essa tabelinha que eu botei aqui, é a tabela de páginas invertida que a gente tem, tá certo? Aí tem o PID do processo, tem o número da página, né? Para cada entrada dessa equivale a um quadro de página, tá? Então, imagine que essa aqui de baixo é o quadro de página 0, né? Qual é a página e de que processo que está nesse quadro de página 0? Aí aqui, quadro de página 1, qual é a página e de que processo que está no quadro de página 1? E aqui vai essa tabela, né? Com aquelas outras informações também que eu não coloquei aqui, mas que também existem outras informações para cada página dessa que está lá. E aí, chegou um endereço virtual, né? Eu tenho um endereço virtual que eu preciso traduzir no endereço real. A gente vai fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fazia antes, tá? As páginas são de 4 kilobytes, então a gente tem os 12 bits menos significativos, a gente não usa, né? Eles são usados para o deslocamento, né? Os outros bits, né, desse endereço, a gente usa como sendo o número da página, né? O índice daquela página, do espaço de endereçamento virtual que a gente está buscando. Então, o que a gente vai precisar fazer, né? Dado que o sistema operacional sabe qual é o PID do processo que está executando, né? Então, ele tem o PID, para esse PID, né? E esse endereço físico aqui, aí ele extrai os bits aqui, os 52 bits mais significativos para ser o identificador da página, tá? Ele pega isso aqui, esses dois valores aqui, e ele vai procurar nessa tabela. No quadro de página 0, tem esse PID, está essa página desse processo? Não. No quadro de página 2, está essa página desse processo? Não. No 3 está. E aí ele vai ler essa tabela. Quando ele encontrar isso, né? Caso essa página desse processo, se essa página estiver na memória, ele vai encontrar nessa tabela essa informação. Vamos supor que ele encontrou aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui na entrada, esse processo, essa página desse processo já está aqui na memória, né? E aí vamos supor que esse é o índice 1, é o quadro de página 1. Aí eu vou pegar esse identificador do quadro de página, esse índice do quadro de página, e vou concatenar com aqueles 12 bits de deslocamento, igual como a gente fazia antes. Tá? Então, assim, a forma do sistema fazer essa tradução do endereço virtual no endereço físico, que vai mudar é só essa estrutura que vai ser buscada. Mas depois que eu encontro em que quadro de página está, eu vou pegar só esse número do quadro de página e vou concatenar com esse deslocamento e o endereço físico correto vai ser gerado, tá certo? Para acessar a memória de forma correta. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas esse processo aqui, ele é bastante lento, né? Quando a gente fez o cálculo aqui para uma máquina de 8 gigabytes, a gente teria uns 2 milhões de entradas, né? Imagine ter que ler as 2 milhões de entradas. Vocês estão ouvindo o chocalho da minha menina? Que barulho. Vocês estão ouvindo? Porque se tiver, eu vou lá pedir para ela parar. Tá não, né? Vamos lá. Então, o que é que fica lento aqui? Se a gente tiver uma falta de página, ou seja, na situação em que
essa página específica desse processo, ela não está na memória. O que é que vai acontecer? A gente tem que ler essa tabela de páginas inteira, né? Para poder a gente descobrir que vai ter uma falta de página, né? Então, isso é muito lento, concordam? Mesmo se eu achar essa página, pode ser que isso também seja lento, né? Se a gente tiver 2 milhões de entradas, por exemplo, aqui, se a gente tiver que ler as 2 milhões de entradas, isso vai ficar bem lento, tá? Então, existe uma forma mais eficiente da gente organizar essa estrutura de dados. Um momento. Então, vai existir uma forma mais eficiente da gente organizar essa estrutura de dados aqui para que a leitura dela seja mais rápida, né? O mais rápido, claro, é quando a gente já leu a estrutura, né? E a informação já está na TLB. Aí a gente já sabe, essa página desse processo está no quadro de página 5. Aí a gente vai, e a conversão é feita muito rápida. Mas quando isso não está na TLB, tá? Quando essa informação não está ainda na TLB e a estrutura tem que ser lida. Então, uma forma de organizar mais eficientemente essa estrutura é usar uma função hash, tá? Então, imagine que agora a gente vai pegar o PID do processo junto com o índice da página, tá? Do processo que a gente quer buscar, e a gente vai jogar isso numa função que vai dar um resultado, um número aí qualquer, tá? Uma função hash normal. Deixa eu escrever aqui hash para o pessoal. É uma função hash normal. Em português, é uma função de quê? Espalhamento? Acho que é função de espalhamento o nome. É aqui, ó, tabela de espalhamento, pronto. Você joga esse valor do PID e o valor do índice da página que você quer buscar nessa função. Essa função dá um resultado, um número. Aí esse número é um índice nessa tabela aqui, ó. Então, você vai fazer um acesso direto agora nessa tabela. Em vez de ir lendo item por item da tabela, a gente agora vai fazer um acesso direto nessa tabela usando essa função de espalhamento. Essa função vai dar um índice para a gente vem aqui no índice direto, vamos supor que deu o índice 0, então eu vou vir para cá, o índice 0 é esse aqui. Então, eu vou vir para cá para esse valor. Deu o índice 3, 0, 1, 2, 3. Eu vou vir para cá, para essa entrada aqui, tá certo? Então, com isso, né, usando essa função de espalhamento, a gente consegue ter esse índice, a gente consegue ter um acesso direto. O que é que acontece? Pode ser que, dado um certo PID, né, dado um certo identificador do processo e dado um certo número de página daquele processo, que isso dê colisão com outras páginas e outros PIDs, né? Tipo, toda função de espalhamento, ela pode levar a colisões. Acho que vocês devem ter visto isso já, né? Em alguma disciplina. E aí, a colisão é quando entradas diferentes dão o mesmo resultado. É isso que é uma colisão de uma função hash, tá? Então, eu entro com o PID 2 e a tabela de página 100, e dá o resultado 200. Eu entro com outro PID, sei lá, 3 e página 4 e deu o resultado 200 também. Isso é uma colisão, tá? As colisões, elas não ocorrem com muita frequência, né? Quanto mais sofisticada é a função hash, menor a quantidade de colisões que vai acontecer, mas elas podem ocorrer. Quando elas ocorrem, o que vai acontecer é que aquela entrada da tabela, ela vai apontar para uma lista encadeada, ó, como a gente tem aqui, com todas as informações que colidiram, tá? Então, no exemplo que eu dei, o PID 100, né, com o quadro de página 4, sei lá, com a página 4 do processo 100, colidiu com a página 3 do processo 200. Então, como colidiu, tá, a gente vai ter aqui uma tabela, uma lista encadeada com informações, tá, sobre esses PIDs e essas páginas, tá? Então, eu posso chegar aqui e ler aqui, isso aqui é sobre o PID 4, página 100? Não, não. Vou para a próxima. PID 4, página 100, esse aqui é. E pode ser que eu leia isso aqui tudo e não encontre, tá? Porque
essa página desse processo, se ela não estiver na memória, então a gente não vai encontrar essa informação aqui nessa tabela, tá? Essa tabela, ela mantém exatamente as mesmas informações dessa tabela de páginas invertida. Só que o acesso a ela é diferente, né? Eu não vou ter uma entrada para cada quadro de página, tá? Eu vou ter um tamanho que o projetista do sistema operacional vai identificar, dependendo da função hash que ele determina, né? Se for uma função hash que só leva, sei lá, 2 elevado a 16 entradas, então eu vou ter 2 elevado a 16 entradas aqui nessa tabela, com essa possibilidade de ter que ler algumas listas encadeadas para quando colisões ocorrerem, tá? Então, isso aqui, o acesso é muito mais rápido, tá? Essa é a forma como isso tem sido feito nas máquinas mais modernas, que tem um espaço de endereçamento muito grande, né, de 64 bits. E aí, quando eu leio essa tabela, né, eu venho aqui, leio as informações, se eu encontrar a informação que eu quero, né, o sistema operacional, né, então eu vou fazer aquela tradução, o hardware, na verdade, isso vai ser feito muito por hardware, né, porque a gente está falando de tradução de páginas, de endereços virtuais e endereços físicos, isso tem que ser feito muito rápido, tá? Então, se for encontrada a informação nessa tabela, a tradução é feita imediatamente. Se não é encontrada a informação, ocorre uma falta de página, né? Uma falta de página vai desviar a execução daquele processo para o sistema operacional, né? O sistema operacional vai ter que tratar essa falta de página, trazendo essa página que é necessária agora para a memória e atualizando a tabela de páginas da forma correta, para que da próxima vez que essa página precisar ser lida, né, que alguma informação dessa página precisar ser lida, que não haja a conexão está travando o tempo todo. Voltei, pessoal. Meu Deus, como minha rede tá ruim. Vocês viram essa explicação, né, da tabela de espalhamento? Sim. Pronto, então o que eu ia fazer, eu acho que era esse exemplo, né, que eu acho que vocês não viram ainda. É um exemplo de como é que isso é feito agora, dado que a gente tem uma tabela de páginas que usa uma função hash para melhorar o desempenho, né, a eficiência na leitura dessa tabela, tá? Então, agora, imagine que eu tenho um processo que está em execução e tem um endereço virtual lá que precisa ser traduzido em um endereço físico. Então, a gente vai desconsiderar, né, aqueles 12 bits do deslocamento, os 12 bits menos significativos são desconsiderados, né? O restante desse endereço virtual, a gente usa como índice, né, da página desse processo que é necessária. E aí, o que a gente vai pegar, e a gente sabe, e o sistema sabe qual é o ID, né, o identificador desse processo. Então, o sistema pega ou só a página, ou a página e o identificador do processo, eu acho que a página e o identificador é mais adequado, e joga isso como uma entrada, tá? Esses valores do PID e da página, joga isso como uma entrada nessa função hash. Essa função hash vai dar um resultado que vai ser o índice de uma tabela. E aí, a gente vem nesse índice específico direto, né? A gente vai ler essa entrada aqui, tá? Essa entrada, ela vai levar para uma lista encadeada, né, de todas as informações que colidiram exatamente nesse índice, tá? A gente pode ser que essa entrada tenha nenhuma informação, tá? Porque essa página não está na memória. Ou pode ser que tenha uma só, no caso em que não houve colisão ainda, tenha uma entrada só nessa tabela aqui, nessa lista encadeada. Ou pode ter várias entradas aqui, no caso em que houve colisão, como é o desse exemplo, né?
eu tenho várias entradas nessa lista encadeada, e o que é preciso ser feito agora é ler entrada por entrada. E aí, quando a gente lê essa primeira entrada, é o PID que eu tenho do meu interesse de agora? Não, então eu vou para a próxima. É o PID de interesse? Sim. É a página de interesse? Sim. Sendo a página, agora eu vou voltar para cá, porque aqui ficou mais fácil o exemplo, né? É o PID de interesse? Sim. É a página de interesse? Sim. Então, o que é que eu vou fazer? Nessa lista aqui vai ter a informação de em que quadro de página está essa página desse processo. Então, eu vou pegar esses bits aqui, né, que representam esse quadro de página, e vou simplesmente concatenar com o deslocamento que veio do endereço virtual. Tá? E aí eu vou ter o endereço físico que deve ser acessado, de fato, na memória. Eu tenho a tradução, né, do endereço virtual no endereço físico correspondente. Tá? Então, essa é a forma que é feita essa tradução agora, que a gente tem uma tabela de páginas invertida com uma função hash para tornar o acesso a essa tabela mais eficiente, ok? Dúvidas, pessoal, até aqui, porque a gente vai passar para outro assunto, que ainda é de gerência de memória, né? Mas aí já não é mais essa parte de tradução de endereços virtuais em endereços físicos. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algoritmos de substituição de páginas. Tá? O que é isso, algoritmos de substituição de páginas? Lembra que a memória agora, ela está dividida em vários quadros de páginas, né? E que em alguns momentos a gente vai precisar trazer páginas do disco, né? A gente tem aquele processo de swapping que é necessário para que a gente use a máquina de forma eficiente, né? A gente usa o disco como uma extensão da memória, mas algumas páginas que estão no disco, de vez em quando elas vão ser necessárias para a execução do processo, a gente precisa trazer essa página do disco para a memória, né? E é o sistema operacional que faz isso quando ocorre uma falta de página. Aí imagine agora que quando a gente vai trazer essa página do disco para a memória, que não tem páginas livres. Como é que a gente faz isso? Substituir, né, de remover, de tirar uma página, como é que a gente toma essa decisão? Como o sistema operacional toma a decisão de tirar uma página que está na memória, de algum processo que está lá na memória, traz para o disco para abrir espaço para alguma página que está no disco e precisa vir para a memória, tá? Eu caí de novo. Caiu não. Não. A legenda aqui parou de funcionar, não foi? Está dizendo que a conexão está lenta. Então, o que a gente vai ver agora são algoritmos que o sistema operacional pode usar para identificar quais são as páginas que devem sair da memória e voltar para a área de swap, para abrir espaço para páginas que estão lá na área de swap, que precisam vir para a memória, para que os processos executem, tá? Lembra que a gente viu no passado que se a gente dividir o tempo, né, em intervalos pequenos, de alguns milissegundos, por exemplo, de tempo, ou de alguns poucos segundos, que a gente vai ter o que a gente chama de um conjunto de trabalho. Né? Tem uma coleção de páginas para cada processo que precisa estar na memória naquele momento para que aquele processo execute. Né? Então, cada processo tem o seu conjunto de trabalho. Né? E o tamanho desse conjunto de trabalho depende dos processos. Né? Eles não têm o mesmo tamanho. Né? Alguns processos vão precisar de mais páginas em memória para executar de forma eficiente e outros de menos páginas em memória para executar de forma eficiente. Tá? Mas o fato é que os processos eles vão executar de forma mais eficiente quando esse conjunto de trabalho, né, essas páginas que fazem parte desse conjunto de trabalho estão. E aí, quando o processo vai executando, ao longo dessa execução, esse conjunto de trabalho vai se modificando. Né? Uma página que antes era necessária, no futuro próximo, ela não é mais necessária e uma nova página precisa vir do disco para a memória para que esse processo continue sua execução, tá? Então, o sistema operacional precisa de uma forma de escolher de forma eficiente páginas que estão na memória e que vão voltar para o disco para abrir espaço para páginas que estão no disco irem para a memória, né? Nessa modificação aí desses conjuntos de trabalho, tá?
Algumas informações... Cai de novo? Vocês me avisem aí se... Tá aqui ainda. Tá. Algumas informações são bastante úteis nesse momento para o sistema operacional. Então, por exemplo, o sistema operacional precisa escolher uma página que vai sair da memória e voltar para o disco. Se essa página foi modificada, então o sistema operacional ele vai precisar pegar essa página e copiar para o disco, né? Antes de marcar esse quadro de página onde essa página estava como livre. Porque se essa página foi modificada, ela precisa ser copiada de volta para o disco. Se essa página não foi modificada, né, a gente diz uma página suja ou uma página limpa. Uma página limpa é uma página que não... Uma página limpa é uma página que não foi modificada. Então, quando essa página vai voltar para o disco, a gente não precisa copiar ela para o disco, né? A gente simplesmente marca aquele quadro de página como livre. Já uma página suja, quando ela vai ser removida da memória, né, quando ela vai voltar para o disco, ela precisa de fato ser copiada no disco, pois a cópia que foi trazida do disco anteriormente para a memória, ela foi modificada, então isso precisa ser copiado de volta no disco. Então, escolher páginas sujas é um processo muito mais lento, porque precisa haver essa cópia dessa página. Mas o raciocínio que é mais inteligente para tomar essa escolha o ideal é que a gente não escolha páginas que vão ser usadas no futuro próximo. Não é? Porque se é uma página, eu preciso escolher uma página para sair da memória, para abrir espaço para uma outra página que precisa vir do disco para a memória. Aí o ideal é que eu pegue uma página, remova uma página que ela não vai ser usada no futuro próximo. Né? Uma página que não vai causar uma falta de página. Né? Porque se para resolver uma falta de página eu causo uma na próxima instrução que eu for executar, isso não é eficiente, tá? Então, esse é o raciocínio. Temos que escolher páginas que têm uma chance baixa de ser usada no futuro próximo, tá? Isso é um problema comum em ciência da computação, tá? Para toda cache é assim. Se você vai todas as vezes que você tem uma situação em que você tem um espaço limitado para guardar informações e que você precisa remover informações desse lugar para trazer outras informações, essa escolha tem que ser muito bem pensada para você não remover dessa cache informações que você vai precisar no futuro próximo, né? Claro que aqui eu não estou falando de cache, estou falando da própria memória. Mas se eu remover uma página que na próxima instrução eu preciso dela para a próxima instrução, isso não é eficiente, porque aí na próxima instrução a gente vai ter uma falta de página, né? Vocês estão entendendo isso? Então, o raciocínio, assim, prático, que a gente usa para... que deveria ser usado, né? Que a gente gostaria de usar para criar esses algoritmos de substituição de página é esse. Eu quero escolher páginas que não vão ser usadas no futuro próximo, tá? Só que, como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem essa noção, né? É muito difícil você saber isso. Nós não somos... o sistema operacional, ele não é um oráculo de saber, essa página vai ou não vai ser usada, tá? Então, como isso é um problema, essa solução ótima, né, de escolher a página que vai demorar mais a ser usada, né, que seria a solução ótima, para sair da memória. Como a gente não tem essa informação, o que a gente pode fazer é usar algumas informações que a gente pode guardar e algum raciocínio lógico, né, que faça sentido, parecido com isso, né, de tentar, com a pouca informação que a gente tem, identificar quais são as páginas que têm menos chance de ser usadas no futuro próximo. Tá? É isso que esses algoritmos vão fazer. Claro que, assim como os algoritmos de escalonamento, aqui vão existir vários, né? Porque a gente pode ter a criatividade, usar a criatividade aqui de diversas formas. E aí, aqui eu selecionei alguns algoritmos para a gente ver, tá? Os que eu achei que eram mais fáceis de entender, na verdade, só para a gente ter essa noção de que isso também é uma função do sistema operacional. Executar esse algoritmo de substituição de páginas, aí o sistema operacional tem que, de tempos em tempos, executar isso para liberar um monte de páginas da memória e deixar alguns quadros de páginas sempre livres para que, quando houver uma falta de página, que o sistema operacional possa resolver mais rapidamente, porque vai sempre haver algum quadro de página livre para trazer uma página da memória, tá?
tá certo? Um outro aspecto que toca um pouquinho nisso aqui que a gente vai conversar agora é a questão de alocação, política de alocação, tá? A gente já falou em várias vezes no passado, né, que a gente está falando de um sistema multiprogramado. O que é um sistema multiprogramado? É um sistema que mantém vários processos em memória, né? Então, a memória, esse gerente de memória que a gente tem falado aqui já há bastante tempo, ele divide a memória principal entre vários processos, né? Que é isso que é um sistema multiprogramado. E aí, quando ocorre, vamos supor que, só para simplificar aqui o exemplo da gente, vamos supor que a gente tem 10 processos em memória, tá? Desses 10 processos, cada um tem seu espaço lá, que ele está usando lá da memória, já que a memória é compartilhamento no espaço, né? Então, cada um tem seu espaço. Aí, ocorreu uma falta de página, e vamos supor que não tem nenhuma página livre, tá? Não tem nenhum quadro de página livre, desculpa. Todos os quadros de páginas estão ocupados. Então, esse algoritmo de substituição de páginas, ele precisa ser executado para identificar um quadro de página que possa ficar ali, possa ser liberado, ou seja, uma página, tá, que possa voltar para o disco, né, seguindo esse raciocínio. O ideal é que seja uma página que vai demorar mais a ser usada, ou que de repente nem vai mais ser usada, o processo vai terminar e ela nem vai mais precisar ser usada. E aí, essa política de alocação, ela determina como é que o sistema operacional resolve esse problema de substituir essa página. Então, numa política de alocação local, se o processo 100, tá? O processo 100, vamos supor, o processo 10, tá? O processo 10 deu uma falta de página. E aí o sistema operacional precisa executar para resolver isso. O sistema operacional, entenderem, identificou que não existem quadros livres na memória, tá? Então, vai ser preciso escolher uma página que a gente chama de página vítima, tá? E usar algum algoritmo inteligente para escolher qual é o quadro de página que vai ter uma página vítima, né? Que é a página que vai voltar para o disco para abrir espaço para uma nova página que precisa vir do disco para a memória. Numa política de alocação local, apenas a área de memória que já está alocada para esse processo 10 pode ser considerada, tá? Então, o sistema operacional tem que identificar, dentre os quadros de página que já estão alocados para o processo 10, qual página do processo 10 vai sair da memória, tá? E em uma política de alocação global, o sistema operacional pode considerar qualquer área da memória, independente de que processo está usando aquela área da memória, e escolher qualquer página de qualquer processo que está na memória para sair da memória e para o disco, tá? Isso é uma política de alocação global. Na aula de quinta-feira, que eu vou passar para vocês, isso vai ser bem discutido, tá? Eu só quero deixar claro aqui que os algoritmos que a gente vai estudar aqui, eles são independentes dessa política, tá? Essa política é só o espaço de busca, né, que esses algoritmos vão levar em consideração, tá? Mas que, no fundo, eles podem ser usados tanto quando o sistema operacional usa uma política de alocação local, quanto global. Mas isso aí a gente vai estudar bem mais detalhadamente na aula que eu vou passar para vocês na quinta-feira, tá? Então, continuando falando sobre o algoritmo ótimo, né? O algoritmo ótimo, né, que é esse que a gente precisa escolher a página que vai demorar mais para ser usada, tá? Ele é um algoritmo impraticável, né? Era preciso que a gente soubesse, né, para cada página que já está na memória, que a gente soubesse quando é que ela vai ser usada novamente. E aí a gente escolheria a que vai demorar mais tempo para ser usada para remover da memória, tá? Isso claramente não é algo prático, né? A gente não consegue ter essa informação, certo? Já que a gente não consegue ter essa informação, tá? Esse algoritmo ótimo, ele é usado apenas como uma base para comparação, para quando um novo algoritmo desse é criado, tá? Então, eu tô colaborando aí, vamos supor, com o desenvolvimento do Linux, né? Que é código aberto. Então, eu estou colaborando lá com esse desenvolvimento.
E aí eu pensei e bolei um novo algoritmo de substituição de páginas que eu quero propor lá na comunidade. Aí o que é que eu faço? Eu comparo, eu escolho algumas métricas para comparar com o algoritmo ótimo, mas num caso que a gente sabe muito bem controlado, tá? Num caso que a gente sabe exatamente em que momento da execução cada página vai ser necessária. Aí a gente consegue, para essa execução muito bem controlada, a gente sabe programar, de fato, né, esse algoritmo ótimo para essa execução muito bem controlada, e aí a gente compara esse resultado do algoritmo ótimo com o resultado do algoritmo que a gente acabou de criar, e esse algoritmo ótimo serve apenas para isso, né, como uma base de comparação, porque a partir dessa comparação a gente consegue comparar os algoritmos que são possíveis, que a gente chama de heurísticas ou de aproximações, tá certo? Então a gente não vai ver o algoritmo ótimo porque ele é impraticável. E os algoritmos que a gente vai ver aqui, eles consideram algumas informações que a gente guarda na tabela de páginas, seja na tabela de páginas normal, né, ou multinível, ou seja na tabela de páginas invertida. A gente viu que existem algumas informações que a gente mantém lá, né, eu até já comentei aqui no início dessa aula. Uma das informações, é o BITR, né? O BITR é um bit que indica se aquela página foi referenciada ou não, tá? Como é que isso funciona? Como é que esse bit funciona? Esse bit funciona de tempos em tempos, o sistema operacional, ele zera esse bit de todas as páginas que estão na memória, tá? Imagina assim que a gente não tem essas interrupções de relógio, né? A cada de tempos em tempos, né, com a periodicidade bem definida, o relógio manda uma interrupção, né, para a CPU. É tanto que é com isso que a gente chama o escalonador dos processos, né? Usando uma técnica semelhante, usando as próprias interrupções do relógio, tá? Vamos supor que a cada 4 interrupções de relógio, o sistema operacional vai ser chamado para zerar o BITR de todas as páginas que estão na memória, tá? Pronto, aí zera o BITR de todo mundo. Aí os processos começam a executar de novo. Executa, executa. Quando uma página é usada, esse BITR, ele vai ser modificado para ter o valor 1, tá certo? Então, eu disse que há 4 interrupções do relógio, o sistema operacional zera o BITR de todas as páginas, né? Lá nas tabelas de páginas, na verdade, né? Que tem essa informação. Vai lá naquela página, na entrada correspondente a essa página, lá na tabela de páginas e zera tudo que está na memória, zera o BITR. Os processos vão executando, as páginas que estão em memória vão sendo usadas, e aí quando uma página é usada, né, ou lida, ou modificada, ou executada, enfim, quando ela é referenciada por alguma instrução, então esse BITR dessa página específica vai passar a ter o valor 1, certo? Ou seja, aquela página foi usada. E aí esse BITR, ele basicamente vai informar se no passado próximo essa página foi usada ou não. Tá? Aí daqui a 4 intervalos, né, de clock, vamos supor, estou usando 4 assim, é um número aleatório que eu estou usando, tá? Isso depende de como isso foi implementado. Aí daqui a 4 rodadas de clock, esse BITR vai ser zerado de novo. E isso vai continuar ocorrendo. Toda vez que uma página é usada, o BITR correspondente a ela, lá na tabela de páginas, vai passar para ter o valor 1, certo? Então, esse bit, ele vai manter informação se essa página foi ou não referenciada no passado próximo. Entendido isso? E o bit M é o bit que vai dizer, desde que essa página foi trazida do disco para a memória, ela foi modificada? Se ela foi modificada, né, se é uma página que tem proteção só de leitura, ela nunca vai ser modificada, né? Se for uma página de código, por exemplo, ela não vai ser modificada, ninguém vai modificar o código de um processo, né? Mas se for uma página que vai guardar variáveis, né? Variáveis que podem ser modificadas, variáveis dinâmicas, né? Naquele heap que aumenta e que diminui, por exemplo, são páginas que podem ser modificadas, tá? E aí, quando o valor daquela página, né? A página sempre vem do disco para a memória, tá? E aí, quando ela vem, assim que ela chega na memória, esse BitM correspondente a essa página, né, que é uma informação que está na tabela de páginas,
esse BTM vem como 0. Se é uma página que foi modificada, tá? Enquanto ela estava na memória, ela foi modificada. Então, esse BTM vai passar a ter o valor 1. E isso significa que se essa página for sair da memória para voltar para o disco, ela precisa, de fato, ser copiada de volta para o disco, porque ela foi modificada. Ou seja, a cópia que tem na memória dessa página é diferente da cópia que está em disco. Então, ela precisa voltar. Se essa página não foi modificada, esse BTM é 0. Então, quando essa página vai sair da memória para o disco, ela não precisa ser copiada. Ela já veio do disco, ela já tem uma cópia dela no disco. Então, ela não precisa ser copiada de volta, tá? Essas duas informações, elas são muito usadas em vários algoritmos de substituição de páginas, tá? É por isso que eu relembrei elas aqui. Outras informações, né, que podem ser usadas, né, a prioridade do processo associada à página, né, isso pode ser usado também. E como o algoritmo ótimo, que é o que a gente viu, né, de escolher a página que vai demorar mais tempo para ser usada. Como esse algoritmo ótimo, ele é impraticável, né, os algoritmos que são de fato usados, eles usam outros critérios para tentar se aproximar dessa ideia de identificar as páginas que vão demorar mais tempo para serem usadas, tá? O primeiro exemplo de algoritmo que a gente vai ver aqui é um algoritmo chamado NRU, tá? É Not Recently Used, porque lá está sempre em inglês. Algoritmo de substituição de páginas não usadas recentemente, tá? E a gente vai usar aqui, para decidir isso, exatamente esses dois bits, o BTM e o BTR, tá? E aí as páginas, né, as páginas que são potenciais vítimas, tá? Se eu estiver falando de um algoritmo, de um sistema que usa uma política de alocação global, qualquer página que está em qualquer área da memória de qualquer processo, ela vai ser classificada aqui, como eu vou falar já já, tá? E se for um algoritmo de uma política de substituição local, apenas as páginas do processo que gerou do processo específico, né, que precisa de uma página extra, vão ser classificadas aqui. A gente vai ter 4 classes possíveis. Na classe 0, vão ficar as páginas que estão em memória e que não foram referenciadas, ou seja, o BTR é 0. E que não foram modificadas. O BTM também é 0. Tá? Então, ela não foi referenciada no passado próximo, porque o BTR é 0, e ela não foi modificada desde que ela veio para a memória. Então, essas páginas são as mais adequadas para saírem da memória, tá? Porque existe uma ideia que, em geral, ela é correta, de que se uma página não foi referenciada no passado próximo, ela não vai ser referenciada no futuro próximo, tá? Então, a gente vai se aproximando aí daquele algoritmo ótimo, tá? E se essa página não foi modificada, a gente não precisa perder tempo copiando essa página de volta para o disco, pois ela já vai estar lá no disco, já que ela não foi modificada, tá? Então, se existirem páginas nesse grupo aqui, nessa classe 0, essas páginas são as que devem sair da memória e abrir espaço para novas páginas que precisam vir do disco para a memória, tá? Se não existirem páginas nessa classe 0, aí a gente pula esse algoritmo, né? Ele vai considerar agora páginas da classe 1, que são páginas que não foram referenciadas no passado próximo, no passado próximo, né? Elas não foram referenciadas, ou seja, o PTR é 0, mas elas foram modificadas. Então, quando a gente escolhe uma página da classe 1 para ser removida da memória, ela precisa ser copiada de volta para o disco, já que a cópia que tem em disco é uma cópia antiga e foi modificada, tá? Se não existirem também páginas que estão nessa classe 1, aí o sistema vai procurar páginas da classe 2, que foram referenciadas e não modificadas, né? Então, a chance de uma página dessa causar uma falta de página no futuro próximo, ela vai ser bem maior, porque ela foi referenciada no passado próximo, o BTR dela é 1, mas pelo menos eu não preciso perder tempo copiando essa página para o disco. E caso eu não encontre páginas em nenhum desses grupos aqui de cima, o sistema vai ter que remover uma página desse grupo 3 aqui, dessa classe 3, que são páginas que foram referenciadas, que foram modificadas. Isso é o caso mais extremo, é o caso mais lento, menos eficiente, porque
essa página tem um potencial grande de causar uma falta de página no futuro próximo, e além disso, a gente precisa perder tempo copiando essa página de volta para o disco, porque ela foi modificada, tá? Então, esse algoritmo, ele usa essas informações e ele tenta, ao máximo, escolher sempre páginas que estão nessas classes aqui superiores, tá? 0 ou 1, de preferência na classe 0, para sair da memória e para abrir espaço para outras páginas que precisam vir do disco para a memória, tá certo? Esse é um algoritmo de substituição de página. Então, imagine assim, de tempos em tempos, o que vai acontecer, na verdade, é que o sistema operacional vai executar, certo? E ele vai classificar todas as páginas que estão na memória em uma dessas classes. E aí, ele vai executar, ele vai começar a marcar, vamos supor que ele marca todas as páginas que estão nessa classe 0, tá? Ou parte delas, como sendo quadros de páginas livres, tá? Então, se eu tenho páginas que pertencem a essa classe 0, que estão lá na memória, o quadro de página onde essa página está, eles vão ser marcados como quadros de páginas potencialmente livres, digamos assim, tá? Isso também vai ser uma questão que a gente vai conversar mais sobre isso, né? Como é que o sistema operacional mantém uma quantidade adequada de quadros de páginas livres na memória, para que a gente não tenha essa situação de gerou uma falta de página e não tem nenhum quadro de página livre, tá? Então, na verdade, existe um daemon que vai ficar executando, é um processo que vai ficar executando em background, e que de tempos em tempos ele remove da memória, né, essas páginas. Não é que ele remove, é como se ele marcasse esses quadros de páginas onde tem essas páginas de classe 0, por exemplo, se fosse esse algoritmo a ser usado, tá? Removeria marcaria os quadros de página que tem essas páginas de quadro 0 como sendo livres, por exemplo, tá? Para que o sistema sempre tenha uma quantidade aí de quadros de páginas livres para serem usados quando houver falta de página, tá? Um outro algoritmo, né, que a gente poderia pensar é o algoritmo de a página que chegou primeiro na memória é a página que deve sair, tá? A página que está há mais tempo na memória é a página que deve sair, porque provavelmente ela já foi usada, ela já não faz mais parte do conjunto de trabalho. Só que se a gente for pensar um pouco mais, né, assim, à primeira vista parece que é um raciocínio adequado, mas se você for pensar um pouco mais, pode ser que isso nem sempre esteja correto, tá? Um exemplo muito simples disso é quando você tem código, por exemplo, que está compartilhado entre vários processos, né? A gente pode ter várias bibliotecas aí, por exemplo, das janelas, né, que a gente usa no sistema operacional, é código que é compartilhado entre vários processos. Biblioteca de interface gráfica, coisas desse tipo. É código compartilhado. E aí, independente do momento em que essas páginas vieram para a memória, elas provavelmente vão precisar ser usadas por bastante tempo e na execução de vários processos diferentes, né? Então, isso é um exemplo bem simples de como a gente pode quebrar essa ideia de que a página que chegou primeiro na memória é a página que deve sair primeiro, tá? Então, por isso que ela não pareceu ser um bom algoritmo, mas que existe uma forma simples de melhorar esse algoritmo, que eu vou considerar a página que está há mais tempo, mas a página que está há mais tempo e que não foi referenciada no passado próximo, tá? Ou seja, a gente considera o momento em que essa página veio do disco para a memória, tá? Isso é uma informação que vai agora precisar ser mantida lá na tabela de páginas, que é uma informação que a gente não mantinha antes, né? E que para usar esse algoritmo a gente vai precisar manter. Além disso, além de usar essa informação, a gente vai usar também a informação do bit R, tá? Que é o bit que vai indicar se ela foi referenciada ou não no passado próximo. Então, o que a gente vai fazer é manter essas informações, por exemplo, ordenadas pelo tempo de carga, né, o tempo de carregamento dessas páginas na memória, tá? Que é o tempo em que elas chegaram na memória, tá? E aí a gente vai ver, a mais antiga, ela foi referenciada no passado próximo? Se ela foi referenciada no passado próximo, o que esse algoritmo vai fazer, na verdade, coloca ela lá para o fim da fila, ó. Aqui está a fila de todas as páginas desse processo, por exemplo, que estão na memória.
E isso aqui está ordenado pelo tempo de carga, tá? Então, essa página aqui, ela foi carregada no tempo 0. Essa página aqui foi carregada no tempo 3. Essa página aqui foi carregada no tempo 7, e assim sucessivamente. Então, é uma lista que está ordenada pelo tempo de carga dessa página na memória, tá? E, além disso, a gente tem acesso, né, lá na tabela de páginas, a gente tem acesso ao BTR, né, de cada página dessa, para ver se foi modificado ou não. Então, pelo algoritmo da página que chegou primeiro, a que deve sair, essa página A é a que deve sair para abrir espaço para uma nova página vir para a memória. Aí a gente vai olhar o bit 0 dessa página. O BTR, desculpa. Se o BTR dessa página for 1, significa que essa página, apesar de ela estar há muito tempo na memória, ela foi usada recentemente. Então, ela não é uma boa candidata a ser vítima, né, e sair da memória. Então, o que esse algoritmo faz é pegar esse item aqui dessa lista ordenada e colocar aqui para o fim, tá? É tanto que ela vai mudar aqui o tempo, tá? De carga dela, como se ela agora tivesse sido carregada no tempo 20. E modificar na tabela de páginas o BTR dela para ser 0, tá? De forma que, se todas essas páginas aqui foram referenciadas, né? Elas estão há muito tempo na memória, mas elas foram todas referenciadas, o algoritmo vai chegar novamente nessa página aqui, só que agora o BTR dela vai ser 0 e é ela que vai ser, de fato, escolhida para sair, né? É um caso mais extremo em que todas as páginas que estão em memória foram referenciadas no passado próximo e aí, de fato, o que vai ser usado para escolher a página vai ser o tempo realmente de carga daquela página, né? Então, essa aqui, que era mais antiga, vai acabar sendo a removida, pois ela é a primeira que vai ter o BTR modificado para ser 0 e ela vai ser a escolhida, tá? Mas isso é um exemplo muito extremo, né? É um exemplo bem extremo de uma situação em que provavelmente a gente está com um uso de memória muito alto e o conjunto de trabalho de todos os processos, né, não está cabendo na memória, tá? Também é assunto que a gente vai ver nessa videoaula que eu vou passar para vocês quinta-feira, tá bom? Para tornar esse algoritmo mais eficiente, né, já que a gente vai ficar trazendo itens nessa lista aqui ordenada, itens do início para o fim, tá? Quando eu pego um item que está aqui no início e trago para o fim, eu preciso modificar esse último item, eu preciso modificar esse primeiro item, né, para que ele agora venha depois desse. Então, tem uma série de modificações em termos de programação mesmo, né, que a gente precisa fazer, e aí uma forma mais eficiente é considerar uma lista circular, né, porque eu não preciso modificar nada, eu apenas preciso andar com esse ponteiro aqui nessa lista circular dessas páginas que estão ordenadas aqui pelo tempo de carga, tá? Então, é só mais eficiente em termos de programação, né, da estrutura de dados que a gente está usando para fazer isso, mas, no fundo, o que acontece é que isso aqui vai estar ordenado. Se esse apontador está aqui para esse C, é porque isso aqui é o mais antigo. E aí, eu vou navegar aqui para decidir qual é a página, né, vítima daqui, né? Isso aqui é o mais antigo, eu vou olhar o BTR. Se o BTR for 0, isso aqui vai ser removido da memória, tá? Uma outra página vai ser trazida para cá, né, com o tempo de carga atual agora. Esse apontador aqui, que aponta para o início dessa fila circular, vai vir para esse próximo aqui, que era o segundo mais antigo, né? Agora ele é o primeiro mais antigo, e assim o algoritmo vai funcionando. Se, por acaso, agora eu vou precisar tirar mais uma página da memória, né? Essa aqui é a mais antiga. Se o BTR dessa página aqui for 1, ela não deveria sair. Então, o BTR dessa página é modificado para 0, e o apontador que estava aqui para cá vai vir para aqui, para essa outra página aqui, que passa a ser a mais antiga, tá? Então, isso é algo muito mais eficiente de se fazer em termos de programação, certo? Mas as decisões que são tomadas são exatamente as mesmas. E agora, acho que a gente vai para a última. Nosso último exemplo aqui, que é um algoritmo muito usado, tá? Chamado LRU, Least Recently Used, menos recentemente usada, tá? Na verdade, quando a gente considera só o BTR, né, a gente só está olhando para o último intervalo de tempo, né? Eu disse ainda agora no exemplo, a cada 4 interrupções de relógio, o BTR é zerado. Né? Então, quando a gente olha só para o BTR em si,
a gente só está olhando para esse tempo muito recente, né? Dessas últimas 4 interrupções de relógio, ou até menos, porque depende do momento em que isso está sendo observado. Esse algoritmo que a gente vai ver agora, ele tenta manter informação sobre o uso das páginas por um horizonte de tempo no passado que seja maior, tá? Então, a ideia é que se a gente usar uma página que foi muito usada no passado próximo, tá? Que a gente não deve tirar essas páginas que foram muito usadas no passado próximo. Tá? Quando a gente considerava só o BTR, a gente só sabia assim, foi usada, não foi usada, tá? Mas uma página, sei lá, que foi usada 100 vezes nesses últimos 4 intervalos de relógio, ela foi muito mais usada do que uma que foi usada só uma vez, não é isso? E o BTR de todas as duas vai ser 1, porque teve uma que foi usada uma vez, o BTR vai ser 1. Teve uma que foi usada 100 vezes e o BTR também foi 1. Então, a ideia desse algoritmo é fazer essa diferenciação, tá? Eu quero esse algoritmo, ele quer identificar a que foi usada 100 vezes, porque essa foi usada, de fato, muito mais do que a outra que foi usada só uma vez, tá certo? Aí, como é que esse algoritmo funciona, tá? Eu vou falar aqui sobre o funcionamento dele em software. Existe hardware que é programado, tá? Que pode ser usado para implementar esse algoritmo, tá? Eu vou falar do software, de como seria isso em software. É como se a gente tivesse, para cada página que está na memória, tá? A gente tivesse um contador. Então, se a gente pensa naquela tabela de páginas invertida, que a gente falou agora há pouco sobre ela, né? Imagine que para cada entrada dessa tabela, a gente tem agora um contadorzinho que vai ser incrementado toda vez que essa página for referenciada, tá? Então, esse contador, vamos supor que é um contador de 8 bits, certo? Aí eu vou mostrar um exemplo já já. Então, a gente vai ter 8 bits a mais nessa entrada aí da tabela de páginas para guardar isso. E esse contador, ele vai permitir que a gente identifique as páginas que foram mais usadas recentemente, as páginas que foram usadas mais faz mais tempo, que foram usadas mais faz pouco tempo, tá? Então, basicamente a ideia desse contador é manter essa informação, certo? Aí, a cada interrupção do relógio, aquele BTR vai ser lido e vai ser colocado nesse contador da forma que eu vou mostrar para você já já, tá? É um contador de 8 bits, vamos supor. Ele começa com 0, né? O processo começou a executar agora, não tem nenhuma página que foi usada ainda, sei lá. Quando ocorre uma interrupção de relógio, né? O processo já começa a executar, ocorreu uma interrupção de relógio. Algumas páginas, né, elas foram usadas dentro desse intervalo de tempo entre essas duas interrupções de relógio. E aí, o que esse processo vai fazer é, para essa página, que foi para todas as páginas, tá? Vai haver um deslocamento de 1 bit para a direita, e o BTR delas vai ser colocada na posição mais significativa desse contador. Deixa eu mostrar aqui no exemplo, tá? Imagine que todas as páginas, né? A gente tem as páginas aqui, ó, de 0 a 5 de um determinado processo, certo? Por exemplo. Aí, todas elas vieram para a memória e o contador era 0 para todo mundo, tá? Aí teve uma interrupção de relógio. Quando teve uma interrupção de relógio, o sistema foi lá e olhou o BTR dessas páginas aqui que estão em memória. Aí ele encontrou, para a página 0, o BTR era 1. Aí ele deslocou aqueles 8 bits que tinha de 0 para a direita, então o último bit menos significativo foi perdido, né? Porque houve um deslocamento para a direita, e ele vai pegar esse BTR aqui dessa página 0 e colocar aqui na posição mais significativa desse contador. E vai fazer a mesma coisa para todas as outras páginas, tá? Essa página 1 aqui, né? O BTR dela é esse aqui, quando houve a interrupção de relógio. Ou seja, essa página ela não foi referenciada na última interrupção de relógio, né? No último intervalo de tempo entre uma interrupção e outra do relógio. Aí houve, tá aqui, o deslocamento, mas como era 0, continuou 0 em tudo aqui, tá? Essa página 2, ela também foi usada, o BTR era 1, então houve o deslocamento daqueles bits que eram 0 para abrir espaço para esse bit 1 entrar aqui, e assim a gente fez para todas as outras páginas do processo, tá? Então, esse algoritmo mantém essa informação. Quando o tempo vai passando, né,
como vai haver deslocamento para a direita, né? Uma página que foi muito usada, essas duas páginas não foram usadas, elas continuaram com 0. Aí aqui, nessa segunda interrupção do relógio, ó, essa página 1 foi usada, ó. Ela foi usada aqui, 1. Já essa página 2, que tinha sido usada na primeira interrupção, na segunda não foi, ó, o bit 0 aqui. Então, houve o deslocamento e aqui tem o 0. Aqui, a gente vê claramente um exemplo de como é fácil com esses contadores, né, a gente identificar a página que foi usada mais recentemente, né? Quanto maior for o número aqui desse contador, mais recentemente essa página foi usada, né? Porque, por exemplo, essas duas páginas, cada uma foi usada uma vez, só que essa página 2 foi usada no intervalo anterior, tá o 1 aqui, né, na posição 2, e essa página aqui, 1, ela foi usada nesse intervalo agora. Então, esse número que é gerado aqui, ele é maior do que esse. Então, se eu tiver que escolher entre essas duas páginas para sair, eu vou escolher essa daqui, porque ela foi usada há mais tempo, tá? E assim, esse algoritmo vai mantendo esses contadores, né? Cada interrupção de relógio, esses contadores vão sendo atualizados, da forma como eu falei. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que a gente consegue manter informações muito precisas, né? Para 8, no caso agora, para 8 intervalos de clock, né? Antes, quando a gente tinha só um bit, né? Para, sei lá, para o último intervalo, para os 4 últimos intervalos, a gente não tinha muita noção, né, da quantidade de vezes em que essa página foi usada. E aqui a gente tem essa noção, tá? Porque com essa informação aqui, por exemplo, a gente sabe que essa página foi usada, não foi usada no último intervalo, mas foi usada consecutivamente nos 4 intervalos de clock anteriores, né? Essa página aqui, ela foi usada no último intervalo, no penúltimo não foi, mas foi usada nos dois outros, né? E como a gente coloca o bit R, né, o último bit R lido no bit mais significativo, né, então os maiores valores aqui desse contador são as páginas que de fato não devem sair, né, e os menores valores são as páginas que são as melhores vítimas a serem removidas da memória, tá? Nesse caso aqui seria essa página aqui, né, essa página 5 ou a página 3, né, porque tem valores menores para o contador, sendo que a página 3 seria a primeira vítima, porque é um valor ainda menor do que o da página 5, tá? Então, com esse algoritmo, a gente tem uma aproximação ainda muito maior, né? Porque a gente tem uma noção melhor da quantidade de vezes que essa página foi usada, tá? Para poder a gente tomar uma decisão mais precisa sobre quais são as páginas que podem sair da memória sem causar tanto impacto, né? No futuro, em faltas de página, tá? Vocês entenderam esse algoritmo? Esse algoritmo, ele é muito bom, ele é muito usado, tá? Esse LRU, algumas limitações ele vai ter, né? Obviamente, ele é uma aproximação do algoritmo ótimo, né? A gente diz que essa função aqui é uma função de envelhecimento, porque ela vai mantendo, né, um horizonte sempre constante, nesse caso aqui, de 8 de clock, né? A gente consegue identificar se a página foi usada nos 8 últimos intervalos de clock, tá? Mas se duas páginas, se elas têm exatamente o mesmo valor desses contadores, tá? Então é difícil identificar a que foi de fato referenciada há mais tempo, né? Isso é uma limitação. E a outra limitação é que o contador só tem X bits, né? Nesse exemplo eram 8 bits, né? Isso depende de quem está implementando esse sistema, tá? Então, se o que vai diferenciar as páginas não são os últimos X, são os últimos X mais 10, então esse algoritmo não vai também tomar boas escolhas, mas ele ainda é um dos algoritmos mais usados, tá, para fazer a substituição de páginas, tá? Ou variações desse algoritmo aqui, tá certo? Assim como os algoritmos de escalonamento, muitos algoritmos de substituição de páginas vão existir, tá? Porque, como eu já falei, né, o algoritmo ótimo ele é impraticável, então a gente tem que trabalhar com aproximações, com heurísticas, e aí quando a gente trabalha com aproximações e com heurísticas, né, a criatividade de quem está desenvolvendo
né? A forma como eu vou usar essas informações para tomar a decisão pode mudar de acordo com a criatividade do desenvolvedor. E aí, isso vai gerar uma explosão na quantidade desse tipo de algoritmo. E aqui eu mostrei apenas alguns para vocês terem uma sensação de como é que são tomadas essas decisões, de que páginas vão sair da memória e voltar para o disco, para abrir espaço para novas páginas que precisam ir da área de swap para a memória, tá certo? E para a gente terminar a aula, eu quero falar algo muito importante. Eu sei que vocês estão cansados, mas assim, essa parte aqui é bem importante, tá? Então, se vocês não entenderem, eu peço que vocês me falem, de verdade. A gente vai falar sobre trashing. Vocês já ouviram falar sobre isso? Trashing? O sistema está muito, muito lento. Aí, às vezes, a gente, isso é trashing. O que é trashing? Eu falei já para vocês sobre o conjunto de trabalho, né? Que são as páginas de um processo que precisam estar na memória para que esse processo execute de forma eficiente, tá? Se a gente passa a ter uma situação em que a memória está tão cheia, tão cheia, tão cheia, que não o conjunto de trabalho, né, essas páginas que compõem o conjunto de trabalho desses processos, eles não estão cabendo na memória, tá? Então, o que vai acontecer é que faltas de página vão ocorrer com muita frequência, né? Inclusive, esses próprios algoritmos de substituição de páginas também vão ser chamados com frequência maior, porque o sistema operacional ele não está conseguindo manter uma quantidade de páginas livre suficiente, de quadros de páginas livres suficiente, tá? Então, toda vez que uma página vai ser trazida do disco, é como se ela ficasse no lugar de outra, que em breve, de outra página que estava lá na memória, mas que em breve vai ser necessária, tá? Aí, na próxima instrução que a CPU vai executar, ocorre uma nova falta de página. Aí, uma página tem que sair da memória para ir para o disco. Aí, a do disco vem para a memória, a instrução é executada, mas na próxima, outra falta de página, tá? Então, quando isso acontece, né, essas faltas de página, para que elas sejam tratadas, elas são lentas, especialmente se a gente precisar ainda copiar a página para o disco de volta, né, as páginas que vão sair da memória estão sujas, tem que copiar de volta. Então, isso é bem lento. E aí, a gente chama isso de trashing, é quando a memória está com um uso muito alto, tem muitos processos na memória, e os conjuntos de trabalho desses processos não estão mais cabendo na memória, tá? Nesse caso, mesmo o algoritmo ótimo, ele não ia resolver o problema, né? Porque existe um limite até onde a gente pode ir, né? Se eu estou com a memória com uso muito elevado, e os processos que estão na memória, o conjunto de trabalho desses processos não está cabendo na memória, tá? Então, mesmo o algoritmo ótimo vai ter que escolher uma página para sair da memória e vai ser uma página que faz parte do conjunto de trabalho, entendem? Porque a memória está tão cheia, que qualquer página que eu escolher, mesmo se eu usar o algoritmo ótimo, se fosse possível usar o algoritmo ótimo, mesmo assim, não ia ser possível escolher uma página que não vai causar falta de página no futuro próximo, porque eu vou remover uma página que faz parte do conjunto de trabalho de algum processo, tá? E aí isso torna a execução dos processos muito lenta, porque, na verdade, quem está executando o tempo todo é o SO, né? Quem está executando o tempo todo é o sistema operacional para resolver falta de página, tá certo? Então, isso é trashing, tá? Quando uma situação dessa é detectada, um bom sistema operacional vai tentar resolver, obviamente, né? E aí ele vai resolver como? Um bom sistema operacional, ele vai resolver, por exemplo, removendo algum processo que está na memória e levando para o disco, tá? Que é algo que a gente comentou no passado sobre escalonamento de médio prazo, né? Quem decide que processos estão na memória é o sistema operacional. Só os processos que estão na memória é que podem ficar no estado pronto, né? Então, se a gente está num estado de ultrapaginação, cabe ao próprio sistema operacional rever que processos estão na memória e remover alguns deles, de acordo com algum critério do sistema operacional que a gente não vai ver aqui, mas remover um ou mais processos que estão na memória para abrir espaço e acabar com essa ultrapaginação que está ocorrendo, né? Com essa frequência tão alta de falta de páginas que está impedindo que os processos executem de forma eficiente. Tá certo? Entenderam o que é trashing?